Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre Indústria 4.0, Engenharia de Software e Métodos Ágeis. No vídeo da série, nós vamos falar sobre o CLP, Controlador Lógico Programável, também conhecido como PLC, que é sua sigla em inglês, né? E ele ainda vai ter a sua utilidade, né, na indústria 4.0, ele vai estar presente dentro desse processo, dessas novas tecnologias. A gente fala de robô, a gente fala de PC industrial, a gente fala de cloud computing, a gente fala de uma série de coisas, mas ainda no nível 2 prevalece o CLP e alguns DCS, né? O DCS mais atuando já numa plataforma de PC nos dias de hoje, mas o CLP está lá na indústria de manufatura, firme e forte, como indústria de processo, cuidando desses sinais de campos, fazendo esse controle, né? E a partir de agora também, com CPUs mais potentes, com mais recursos avançados de programação, com mais suportes a tecnologias e protocolos de comunicação, você vai ter nele a maneira de conectar sistemas legados mais antigos, como também desenvolver software, fazer programação e controle de sistemas modernos. Né? Ele nasceu da necessidade da indústria automobilística de economizar tempo e dinheiro. Né? Trocar aqueles painéis gigantescos de lógica de relé por uma CPUzinha que tem aquela lógica ali dentro, que pode acionar, né, entradas e saídas. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho assim, ó, só para saber da história dele. Ele foi criado em meados de 68, dentro da General Motors, né? E ele teve uma ação, né, que era facilidade de programação e reprogramação, facilidade de manutenção, reparos, preferencialmente com módulos e plugins. Capacidade de operação em ambientes industriais. Ter dimensões menores, o equivalente em relé. E capacidade de comunicação com o sistema central de dados. Né? Só para falar um pouquinho mais aqui, na atual geração dos CLPs é considerado como quinta geração, tá? Ela tem uma preocupação em padronizar os protocolos de comunicação para CLP. Né? Então, antigamente, cada fabricante tinha, vamos colocar assim, seu próprio protocolo. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o Profinet fala com vários fabricantes, Ethernet IP fala com vários fabricantes, né? Começou a padronizar, todo mundo começou a conversar um pouco mais com os protocolos, né? Então, aos pouquinhos, eles estão ficando mais juntinhos, vamos colocar assim, né? Eles têm uma maior integração entre os sistemas, eles agora são mais flexíveis, eles melhoraram o gerenciamento e desenvolvimento das plantas industriais normalizadas dessa nova geração, né? A gente tem a IEC 613-3, que é a área de programação, mas a 613 ela define inclusive hardware, tudo, né? Foi uma ótima eles terem colocado isso, que basicamente hoje quando você sabe a linguagem de programação, você só vai ter que se adaptar ao ambiente do fabricante, do CLP, né? Isso trouxe uma maior padronização, né? E dentro disso daí, dessa nova geração, a gente ficou com o PLC, o PAC e o IPC, né? O PAC, vamos colocar assim, é quase um PC, é um CLP puta de um parrudo. Geralmente o cara que programava PLC começou a programar o PAC e nem percebeu, porque é o mesmo ambiente, mas eles são mais potentes, né? Todos eles vão executar uma lista de instrução, ou um texto estruturado, ou um diagrama de blocos, ou um gráfico sequencial, o SFC, né? Ou o ladder, ou uma linguagem C, né? Alguma coisa assim. A linguagem C e as outras não estão dentro da IEC 613-3, né? Mas nós já temos os que executam esse tipo de linguagem, tá? Só que não tem suporte à orientação a objetos, né? Deixar bem claro isso daí, né? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, o Contrologix
da Rockwell, ele é um PAC. E ele é programado dentro do Studio 5000, certo? O Compact Logix é considerado um PLC. E ele também é programado no Studio 5000. E praticamente tem os mesmos blocos ali quando você está mexendo com os dois. Principalmente se você for usar só coisa básica, tá? Coisa básica, os dois são iguaizinhos. Então, ou seja, ficou meio transparente essa evolução aí do PLC para o PAC, ficou um pouquinho meio transparente para quem utiliza no dia a dia, tá? Mas são muito mais potentes. Só que tem uns aí com algumas características um pouquinho interessantes, ó. Só para citando mesmo assim alguns, só para o pessoal do dia a dia ter a noção da diferença de um para o outro, né? É até chato ficar falando marca, mas é que fica mais fácil para quem é do meio, né? Agora vou dar um exemplo, por exemplo. A CPU da GE, o RXi, ele tem processador baseado em tecnologia x86. Ele tem Celeron, ele tem Pentium, que é processador de computador. Então, é meio que já ficou meio que um PC ali dentro. Mas ele é um PAC, tá? Utiliza o software da GE também para fazer a programação, normalmente. Eu uso o mesmo software que o Versamax, que é considerado um PLC. Então, só para vocês entenderem quanto isso aí ficou desse jeito. E a gente tem PC industrial, que roda lá dentro, chamado software PLC, que é um software lá dentro, um runtime, que faz a função de PLC, controla a entrada, saída, controla I/O, né? E alguns PLCs hoje têm a possibilidade de você utilizar a linguagem de programação de computadores normais, como C, C Sharp, executar lá dentro via runtime, né? São CPUs um pouquinho mais especiais, né? E o PC, né, faz tudo isso do mesmo jeito, né? Então eles estão ali pau a pau, cada um tem sua vantagem e a sua desvantagem, né? Não vou entrar no mérito disso daí, que isso é uma discussão que, nossa senhora, vai longe, mas é só para saber que tem isso daí. A gente tem o PC industrial, a gente tem o PAC, tem o PLC, que no fundo, o que muda é que todo mundo faz a mesma porcaria e vai do gosto do cliente, vai do gosto do freguês, e vai do que você precisa e que o modelo que você está escolhendo suporta o que você. E como está o CLP na indústria 4.0, né? Qual que é o papel dele e quais são as características dele dentro da indústria 4.0? Então, agora o CLP na indústria 4.0 ele vai ter maior capacidade computacional. Nesse caso, ele vai ter mais capacidade de tomada de decisão. Ele consegue agora suportar tecnologias de redes baseadas em internet que tornam mais fácil a comunicação com outras CPUs, com outros CLPs e com outros mestres dentro da rede, outros equipamentos, como por exemplo câmeras, né, e robôs, esses agora também colaborativos, né? E tomar suas decisões tomar suas decisões mais complexas, né? Ele vai ter suporte a algoritmos de machine learning, utilizando as linguagens baseadas em texto estruturado, que tornam mais simples esse tipo e tornam possível, na verdade, esse tipo de algoritmo ser executado, né? Ele agora tem suporte à aplicação OPC, tornando a sua conexão com sistemas escadas ou ERPs muito mais simples e muito mais dinâmicos. Eles têm a capacidade de ter aplicações web rodando dentro deles, acesso web através do servidor web integrado já dentro da CPU, facilitando o pessoal da manutenção, podendo monitorar algumas variáveis facilmente. Ele tem suporte a múltiplos acessos remotos, que facilita o pessoal do cybersecurity a comparar as alterações de software, conseguir fazer o seu restauro e seus backups de maneira mais dinâmica, interação com outras máquinas em virtude de todas essas tecnologias, capacidade até mesmo de executar scripts SQL lá dentro. Uma coisa que nesse momento eu ainda acho que não é muito recomendável, porque a SQL é uma linguagem por natureza lenta, né? E dentro da automação, dentro da área de controle, a gente tem os delays um pouco mais curtos, né? Então, esse tipo de comunicação não é muito recomendado, apesar de ser possível executar, tá certo? Então, esse é o papel hoje
do CLP dentro da indústria 4.0. Ele ainda é aquele elemento de controle principal de muitos processos, tá certo? Dentro da manufatura. E sua capacidade computacional vem sempre sendo aumentada, e as possibilidades dentro dele sendo aumentadas. Assim, ele continua sendo ainda um equipamento de uso sem nenhum problema dentro desse novo conceito. Então, pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.